Queridos amigos e amigas do nosso canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, mais um daquela série nossa sobre os projetos que deram errado, certo? Este aqui que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de uma situação em que o projeto foi todo comprometido por causa de um erro ou de uma falta de atenção numa fase que não era tão complicada dele. Muitos anos atrás, uma época em que eu estava interessado em fazer reparos de gravadores, eu comprei um lote de gravadores muito barato, com a esperança de conseguir recuperar pelo menos um ou dois deles, mas por uma questão de entretenimento. Depois eu ia decidir se eu ia dar esse gravador para alguém, o que eu ia fazer com ele. E um gravador que talvez até tivesse potencial para ser recuperado ou não, eu acabei comprometendo o reparo numa tentativa de limpar os eletrodos das pilhas por meio de um processo de eletrólise. Eu não prestei atenção que o processo de eletrólise que eu tinha programado estava mal dimensionado para a limpeza que eu precisava fazer. E como resultado, a minha máquina de eletrólise destruiu completamente os eletrodos. E aí, como o gravador era antigo, obviamente sem peças de reposição, eu simplesmente não tive mais como continuar o conserto. Felizmente se tratava de uma coisa minha, então eu não lamentei tanto. E o aparelho já era estragado quando eu comprei. Mas eu vou mostrar isso para vocês como uma dica para quem se interessa em fazer esse tipo de trabalho. Se você está querendo recuperar alguma peça, alguma coisa, usando o processo de eletrólise, tem que ter cuidado para não cometer nenhum erro que, em vez de consertar a peça, acaba comprometendo mais, tá certo? Esse gravador aqui teve duas pilhas vazadas dentro e as molas que fazem contato elétrico da pilha muito estragadas pela ferrugem. Observa bem aqui o estrago. Eu sempre falo que a gente não pode deixar pilha dentro de coisa eletrônica. Estão muito estragadas, muito deterioradas. Essa aqui acho que é a mais crítica. E eu vou tentar recuperá-las utilizando o nosso pequenino sistema de eletrólise aqui. Vamos montar a cuba eletrolítica para tratar aquelas peças. Na realidade, não há muito que ser mostrado aqui em termos de preparação. Nós já temos o aparelho pronto. No ânodo, nós vamos colocar o metal de sacrifício, que nesse caso eu vou usar uma pequena bucha de esponja de aço. No cátodo, que é o polo negativo, nós vamos colocar a peça a ser tratada, que no caso são 3 peças. E eu vou usar esse fio de cobre. Isso vai ser colocado de molho dentro dessa cuba, onde nós vamos colocar um pouco de sal de cozinha, que é o eletrólito aqui. Então eu encontrei um jeito de encaixar as 3 pecinhas. E agora eu vou usar esse fio de cobre. Então você pode ver que aqui está a peça e aqui está o metal de sacrifício. A peça está no fio alaranjado, aqui, o metal de sacrifício no fio branco. Vamos ligar então. Houve uma pequena queda de tensão com o circuito em funcionamento, e aqui a corrente que ele está drenando, 1,84 ampere. Como eu já comentei anteriormente, a eletrólise gasta muita energia elétrica. Já faz alguns minutos que a nossa eletrólise começou. Eu vou deixar esse relógio aqui para nós sabermos quanto tempo se passou desde o início e mantermos controle sobre isso. Meus amigos, eu comecei a ver aqui que a corrente estava aumentando muito. Então eu tomei uma providência aqui para diminuir a corrente. Afastei um pouco mais os terminais da eletrólise. Então você viu que a eletrólise estava correndo nesse setor da cuba, agora está acontecendo por aqui. 1 hora depois, a eletrólise parou, não tem corrente circulando na cuba. Se nós olharmos aqui, o metal de sacrifício está desmembrado. E está o resíduo dessa corrosão. Observe que eu estou de luvas, você deve estar notando pelo aspecto disso aqui. Não é bom pôr a mão nessa desprotegida aqui dentro, não. Aqui estão as nossas peças. Vou lavá-las agora. Nós vamos ver se vai precisar continuar a eletrólise ou se já foi suficiente. Eu só estou notando que eu tinha colocado 3 peças e só 2 estão aqui. Eu acho que a terceira peça caiu aí dentro, hein? Eu vou procurá-la e depois nós vamos ver o próximo passo. Bom, pessoal, aqui é uma daquelas coisas que acontece e compromete completamente o trabalho. Essa peça aqui
até que ficou razoável depois da eletrólise. Essa outra aqui não ficou tão boa, vê? Mas essa aqui, olha o que sobrou dela. Ela foi corroída dentro da cuba de eletrólise. Tá vendo? Ficou só um pedaço, e o pedaço que ficou aqui tá pontudo. O que acontece? Dentro da cuba de eletrólise, quando usamos como solução eletrolítica sal de cozinha, formam-se dois produtos tóxicos. Num dos eletrodos forma gás cloro, e dentro da cuba a reação eletrolítica forma aquela tinta de ferrugem, aquele produto ali com óxidos de ferro, e uma solução aquosa de hidróxido de sódio. O outro nome disso é soda cáustica. E essa peça se desprendeu das outras, caiu lá dentro, foi completamente corroída dentro da cuba. Esse gravador é descontinuado há muito tempo, não existe peça de reposição, não existe substituto para isso aqui. Essa peça que foi destruída era uma dessas molinhas aqui do polo negativo, e isso infelizmente significa perda total do aparelho. Então, meus amigos, vamos ter que interromper esse projeto. O resto do gravador virou sucata. E fica a dica aí, gente. For mexer com eletrólise, não é uma coisa trivial, não. É uma coisa perigosa, pode dar errado. E essa eletrólise aqui com aparelhos mais fortes, só mesmo para peças grandes. Peças pequenas e delicadas assim, a chance de dar errado é grande. Muito bem, meus amigos. Fazer o quê, né? Fica a dica aí, projeto que deu errado. Muito obrigado a você pelo carinho, pelo prestígio da sua audiência. E como eu sempre digo, fica aí conosco no nosso canal. Nós estamos com mais coisa em produção por aqui. E como sempre, meus amigos, muito obrigado.